Então, falando da palavra, né, falando dessas questões de crises que elas vão passar e todas elas passam, o Senhor nos fez pensar aqui no texto de Tiago 4 sobre a sintonia dos relacionamentos que depende dos sentimentos. E aí eu comecei a ler, meditar, pensar na sintonia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre sintonia. Mas sintonia é uma comunhão. E olha o texto que diz aí de Tiago 4, versículo 1 ao 3. Meus filhos, não sejam muitos de vocês... Não, peraí que eu estou no lugar errado. Eu estou lendo o 3, é o 4. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Vamos lá, atenção de novo para essa pergunta. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Só uma paradinha para uma perguntinha, ninguém responda. Mas o que está sendo esse texto falando na Bíblia para nós crentes? Brigas e discussões? Nós? Talvez isso não seja para nós, isso é para não crente. Só que não, né? De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Meu Deus, isso é para nós crentes mesmo? Tem certeza? Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. É uma palavra bem dura, não é? Uma palavra que não é simples. Mas o Senhor está falando com a gente. E não é melhor a gente receber repreensão do nosso Deus, porque a gente sabe que Ele quer o melhor para nós. Hoje em dia a gente está vendo uma sociedade bem falha, onde os pais não mais exercem autoridade sobre os filhos, porque amam, não querem que o filho sofra. Não quer dizer não para o filho. Dá tudo para o filho, porque o filho não pode chorar, não pode se chatear. Esse é um amor mentiroso, é um amor irreal. É um amor que hoje parece amor e daqui a pouco, mais tarde, o pai que não educa, que não dá limite para o filho, quem vai dar limite vai ser a cadeia. Vai ser lá. E eu não estou aqui profetizando malignidade, maldade, não. Eu estou falando apenas o que é real. Então, o amor, ele corrige, ele trata, e Deus está tratando com a gente aqui. Então, o que eu quero dizer hoje, o que nós vamos falar um pouco, em poucos minutos, gastamos bastante tempo orando aqui e a gente não vai demorar e terminar tarde. Nós vamos fazer uma reflexão rápida. Mas o que quer dizer essa sintonia dos relacionamentos, né? Que vai depender de sentimentos. Olha aqui esse texto está falando. Falando alguns sentimentos nossos, algumas situações. Nós temos relacionamento, temos que ter sintonia. Então, a verdadeira sabedoria, a gente tem que pensar assim, a verdadeira sabedoria sempre vai levar Deus em conta. Quem é sábio sempre vai pensar no que Deus pensa. Quem é sábio vai tomar decisão se Deus aprova. Então, a verdadeira sabedoria sempre leva Deus em conta. Ou seja, é o que meus amigos estão dizendo. Eu estou na faculdade, estou na escola. Meus amigos acham que é não sei o quê. Poxa, eu tenho que me enturmar. Não, peraí, o que Deus pensa disso? Então, a sabedoria é para o pequenininho, é para o jovem, é para o adolescente, é para a pessoa mais velha. Nós todos temos que entender, né, que a nossa vida tem que estar pautada na vontade de Deus, o que Deus quer. Porque Ele sempre cuida de nós. Então, o que Deus pensa a respeito de nós é mais importante do que o que as pessoas pensam de mim. Porque, às vezes, nós tomamos atitudes que até dentro da igreja, até dentro de casa, a gente não é compreendido. Eu pergunto para vocês, isso eu estou falando é só assunto meu aqui, que eu estou falando por falar, ou é verdade? Às vezes, dentro de casa, a gente não é compreendido. Às vezes, tomamos atitudes que falam, peraí, porque, às vezes, mesmo a família toda sendo crente, às vezes tem um crente lá que se destaca num momento, em uma situação, porque os outros estão querendo dar um jeitinho brasileiro. E isso acontece em todos os lugares. Então, prevalece o que Deus pensa, o que Deus quer. E o versículo 1, né, diz de onde que vêm essas brigas? De onde? A pergunta. Então, essas brigas estão, digamos, ela está trazendo dentro delas, né, das atitudes, está trazendo um sentimento. Se alguém brigou por quê? Brigou porque teve alguma coisa que movimentou a pessoa.
Então, nós nos convencemos de coisas que não temos culpa. Nós somos assim. Quando a gente começa com uma discussão, uma briga, nunca nós somos os culpados. Ou, digamos que 90% sempre é o outro. Será que a gente aceita 10%? Porque às vezes eu penso, né? Que, como cristão, uns têm alguma situação de ser um pouco mais humano do que o outro, para não chamar de carnal. Então, nós somos muito mais humanos uns do que os outros em casa. Então, é assim, olha, nós convencemos que precisamos de coisas que não temos a culpa por nossas dificuldades. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nós somos as pessoas aqui na igreja, não. Na minha casa, sim. No trabalho, sim. Na minha família, em muitos lugares, nós nos convencemos que o que eu quero é o melhor. E quando a coisa não acontece, seja o que for, a coisa que eu estou dizendo aqui pode ser em diversas instâncias. Tanto pode ser um carinho a mais. Eu quero um carinho a mais. Um carinho a mais no sentido assim. Puxa vida, meu marido chega, ou então a esposa que não dá atenção, fica cuidando dos filhos. Não vou entrar aqui no mérito, não quero entrar, mas rapidinho, só um texto que não precisa nem colocar, Ângela. Mas olha só, a palavra de Deus nos diz, e nos fala de uma maneira muito clara, que aquilo que a gente quer que os outros nos façam, eu preciso fazer primeiro. Então, quando a gente começa a cobrar, quem cobrando o tempo todo, na verdade, está se sentindo injustiçado. Então, essa é a tendência humana. Por isso que eu escrevi isso. Nós nos convencemos que precisamos de coisas que não temos a culpa por nossas dificuldades, porque elas sempre são do outro. Sempre a culpa é do outro. Então, nós somos sempre os injustiçados. Guarde isso. Eu me sinto injustiçado, você se sente injustiçado. E muitas vezes, nós é que precisamos olhar, porque a nossa briga é porque nós estamos olhando para o nosso umbigo. O texto lá que a gente leu é exatamente. De onde provém? Da onde vem? Vem do nosso do centralizar a nós mesmos. Então, nessa tarde, o Espírito Santo está falando conosco que, às vezes, temos crises, passamos por crises, mas, muitas vezes, essas crises somos nós que criamos. Porque é muito simples, irmãos. Resolver problemas, em alguns casos, é muito simples. É só a gente sair da gente mesmo, ficar olhando só para a gente. E o se sentir injustiçado é aquilo, né? Sempre vai ser a culpa do outro, eu não fiz nada, o outro que é culpado, é porque foi o outro, é o filho, é o pai, é a mãe, qualquer pessoa que está em volta, nunca, aquela história, né? A gente está falando de família, mas falando da igreja, quando as pessoas, em alguns casos, a maioria delas, quando as pessoas saem de uma igreja para outra, saem por causa do quê? Saem por causa do pastor. Por causa dali do louvor que não deixou cantar, por causa de não sei o quê, porque sempre a culpa é dos outros. Assim, eu não vou generalizar, mas quantas vezes as pessoas saem e a gente começa a fazer um discipulado com a pessoa que veio de outra igreja e a pessoa vai e fala que ela mesma quis sair porque ela deu mancada. E aconteceu outro dia, faz um tempo já, uma pessoa que veio no culto aqui à tarde, terminou o culto, ela veio dizer que ela estava magoada com isso, com aquilo, falou, e que queria ser membro aqui. Eu peguei e falei, não. Falei, me desculpa, minha irmã, mas para você vir aqui hoje e ficar na igreja hoje, primeiro você precisa se consertar lá com a sua igreja. Porque o que aconteceu lá vai se repetir aqui. Deixei bem claro. Eu falei, vai repetir, sabe por quê? Porque é com você. O problema não é a igreja. E deixei bem claro isso. E eu pensei, pronto, a mulher não vai voltar mais ainda louca de raiva de mim, né? Mas graças a Deus, que foi uma palavra, não foi fácil de se falar, não é fácil de ouvir, mas ela recebeu essa palavra e ela tinha contato com uma pessoa daqui, que eu não me lembro quem, e ela mandou uma mensagem e falou assim, olha, Léo, aquela pessoa que você conversou, ela pediu para conversar, para avisar você que ela voltou para a igreja dela, se consertou com o pastor dela e está tudo bem, ela está lá. Imagina! É um bom exemplo. Que nós precisamos olhar que o nosso entorno, algumas vezes nós vamos ter problemas, é culpa nossa, sim. Só que o cristão que cresce, o cristão que não está envolvido em si próprio, ele vai ver quando ele mesmo está errado. E vai precisar admitir. Então, o texto está falando aqui, o texto não sou eu, não é a Leonor, é a Bíblia. De onde vêm discussões e brigas? Aí fala, acaso não procede de prazeres que guerreiam dentro de você? Então, está dentro de nós. E o versículo 2 diz, querem o que não têm e até matam para conseguir. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra
para tomar deles. Então, quando fala que até matam para conseguir, eu não estou dizendo que pegam um revólver e dá na cabeça do outro. Mas matam o quê? Mata o relacionamento, mata a outra pessoa com uma palavra ruim, com a palavra de maldição, com a briga em si. Mata o relacionamento. E dentro de casa, o que a gente mais precisa é ter o cuidado, porque dentro de casa a gente não tem filtro. Eu costumo sempre dizer isso. Aqui é o filtro que eu vou falar. Nem sempre, né? Mas tudo bem. Mas a gente filtra o que vai falar, toma cuidado, os S's e os R's tudo no lugar, né? Agora em casa a gente já vai falando com cinzinha, pum, 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 não vai com o outro, né, com floridinho aqui atrás. Quem não sabe o que é isso, procura depois uma das ministrações aí. Mas é interessante que a gente precisa pensar nisso, né? Precisamos pensar que o que eu vejo, o que eu quero às vezes, não é o que é bom para mim. Mas eu fico culpando os outros. E Deus está dizendo aqui para a gente que as nossas brigas e discussões vão resultar em briga e discussão. O que acontece quando eu fico culpando o outro, eu quero do meu jeito, eu quero alguma coisa que não é o melhor para mim, não é o melhor para a família, e eu continuo desejando? O resultado é briga, discussão e reclamação. Se você está dentro da sua casa e você vive com briga, discussão e reclamação, ou alguém vive com briga, discussão e reclamação, alguma coisa não está boa dentro de casa. Então, nós precisamos entender que nossa sintonia, a gente precisa sintonizar o relacionamento. Tem alguma coisa errada. Toda hora briga, toda hora reclamação, toda hora discussão. Peraí. Às vezes é a criança que fica reclamando o tempo todo de alguma coisa. Peraí. Essa criança está recebendo a educação que merece, a educação que deve receber. Você, às vezes, está reclamando muito. Peraí, vamos pensar o que está acontecendo. Está querendo coisas a mais. Ah, mas é o fulano, é o marido, é a esposa, né? Não é você, é o outro que está lá em casa reclamando o tempo todo. Ei, alguém tem que parar e falar assim, opa, vamos ver o que está acontecendo. Porque brigas, discussões e reclamações, essas coisas vêm a partir do que o Espírito está falando aqui nesse primeiro versículo. De onde vem? Vem do quê? Vem de nosso centralizar. Eu me centralizo, é eu que quero, sou eu que quero, eu que desejo. Então, nós estamos vivendo uma vida olhando para dentro de nós. E o Senhor está dizendo que nós precisamos ter uma sincronia familiar. Sincronizar, nós precisamos disso. Filipenses 2:3, ainda bem que está na tela rapidinho para a gente falar e não gastar tempo. Diz assim, ó, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Esse texto... Não sejam egoístas e nem tente impressionar ninguém. Tem duas coisas interessantes aqui. O ser egoísta é isso que está falando agora, que a gente leu agora de Tiago. A gente olha para nós mesmos, a gente quer do nosso jeito, da nossa maneira. Peraí, viver em família, ou viver em comunidade, na igreja, ou no trabalho, nunca é o que eu penso. Mas tem que ser o quê? Em comum acordo. Precisa ter essa sincronia, essa harmonia, uma harmonização. E se nós somos o quê? Egoístas, nós estamos brigando, discutindo e tendo reclamação. Porque, às vezes, fazer uma reclamaçãozinha, um charmezinho, né? Aproveitar, vou falar aqui, porque ele sempre fala, então posso falar. O Jó que gosta de um cafuné, né? Reclamar, né, filha? Reclama de vez em quando de um cafuné. A reclamação não é uma reclamação. É apenas um charme. Ele senta do meu lado e põe a cabecinha assim. Olha, não está nem aqui para se defender, mas ele faz isso mesmo. Mas ele faz isso mesmo. O meu velho gato, adoro. Olha só, essas ações, né, que eu estou falando. Assim, quando ele faz isso, não é uma reclamação, e tal. Não é uma reclamação, é uma maneira, é uma graça, eu falei agora, né? É uma forma de fazer isso, muito obrigado, ouvi no ponto aqui a Mara falando. Ele está expressando, não é uma reclamação, é fazendo um charmezinho. O que nós estamos citando aqui é sobre briga mesmo. É sobre a questão da reclamação. É aquela coisa de ficar se olhando só para si, querendo as coisas. Então, isso sim, o Senhor está falando, não é? Isso não é bom. E o texto aqui de Filipenses fala, não sejam egoístas. A outra parte, não tente impressionar ninguém. O texto também, quando fala sobre isso, é assim, olha, quando a gente, às vezes, busca só para nós, sendo egoístas, busca atenção para nós, a gente começa a colocar uma valoração muito maior. A gente começa a subir num pedestal e começa a dizer, porque eu fiz, porque eu sei, porque eu faço tal coisa. Porque eu faço, ninguém reconhece. Porque eu faço, ninguém vê. Porque eu faço, não recebo carinho. Quando começa isso, olha aí, está tentando impressionar. Minha gente,
O Espírito Santo está falando. E se você está tentando impressionar dentro de casa ou fora, para com isso agora. O Senhor está falando, isso é briga, é discussão, que não leva a nada. Então, nós precisamos de sincronia. E quem é que está no meio? Vamos lá. Eu espero que vocês estejam todos bem sincronizados agora. Quem é que está no meio da briga, da discussão e da reclamação? É Deus. Então, quando a gente começa com essa, né? Quando você senta para dizer alguma coisa que não está indo bem e tudo mais, e corrige, tentando corrigir, né, a conduta das coisas e tudo mais, é uma coisa. Agora, quando a gente já se inflama, né, eu costumo dizer sempre, o sangue nos olhos, que já vai, pronto. O Espírito Santo faz assim, opa, pega a bolsinha, a mala dele, ó, se ele tem mala, fala assim, opa, eu morava aqui, mas eu estou saindo, dando uma voltinha, eu vou ali e já volto. Então, nós temos que atentar para essas coisas. O outro texto, ainda de Tiago, mas agora no versículo 16, diz assim, pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A minha casa e a sua casa não pode ser um lugar onde tem briga, discussão, reclamação o tempo todo. Por quê? Porque onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e todo tipo de males. E aqui, não falando muito detalhadamente, mas olha, onde há inveja. Às vezes há situações de inveja familiar ou não, em outros lugares, em outros âmbitos, mas é o que o texto está dizendo. Às vezes tem uma família maior e que a pessoa começa a ter aquela questão, por exemplo, entre filhos, que é uma coisa que a gente não vai entrar agora, mas os filhos podem acontecer uma situação de um ser tratado e o outro achar isso, achar aquilo, mas isso vai longe, queridos, isso vai muito longe, que não é tempo agora para a gente ficar falando, né? Esse texto, só esse versículo aí daria para a gente falar muita coisa na questão, né, de relacionamentos, na questão familiar, inclusive, e nós não vamos entrar em detalhes, mas pensa uma coisa, a gente olha, a gente sabe que a inveja, na realidade, é assim, tanto pode ser dentro de casa, como pode ser uma família invejando outra família. Então, a pessoa tem uma coisa e quer ter a outra. Essa família, uma família, que não seja a nossa aqui, em nome de Jesus, amém, aleluia, diga amém também. Então, mas uma família que vive em torno de outra, que fala o tempo todo da outra, que o outro que fez, que tal, e fica o tempo inteiro pensando na outra família, essa família, ela tem quem dentro da casa dela? Não precisa dizer, nós já entendemos. Então, minha família precisa se alegrar com o que eu tenho, eu preciso fazer meus filhos entender que o que a gente tem é o que Deus deu, que eu não tenho que invejar ninguém, porque uma família que tem alguém dentro de casa invejoso, ela já está atraindo o quê? Todo tipo de males. Então, olha só, a ambição egoísta é a mesma coisa, fala-se a mesma coisa. Nós começamos a falar aqui agora no versículo anterior, sobre ser egoísta. Então, a ambição egoísta, o que é? Tudo para mim. Aí, aqui, só as mais velhas e os mais velhos vão lembrar, porque os mais novos talvez não. Aí, eu sempre usava o exemplo daquela novela Gabriela, eu era criança quando passou, e que tinha o Seu Quequé. José Wilker. Quem lembra? Levanta a mão, as velhas. Ó, a velharada levantando. Até você, Adriana. Não, você não é. Não é possível. Você assistiu uma segunda vez, de repente, vale a pena de ver de novo, alguma coisa assim. Você é muito novinha. Mas lembra do Seu Quequé? Então, ele era. Eu sempre, quando comecei a pregar bem nova, eu sempre lembrava do Seu Quequé e falava isso. Quem são essas pessoas que têm essa ambição, que quer tudo pra si, que fica lá, zoião, sabe? Olha, eu queria tanto aquele negócio. Então, é o Seu Quequé, é uma ambição. Quer as coisas dos outros. E isso, uma família que tem essas coisas, é uma família fadada ao fracasso. É uma família onde os demônios ficam passeando dentro da casa delas. Ai, Leonor, está amarrado. Está amarrado sim, ele fica amarrado dentro da casa dessa pessoa. Exatamente. Ah, não é diferente. Eu estou falando base bíblica da palavra de Deus. Onde há inveja, ambição egoísta, onde você fica olhando para a casa do outro, sempre pensando na casa do outro, que queria aquilo, que o outro, que olha, que vê. Tudo bem. A Rosinha chega ali, eu falei assim, nossa, que lindo seu tênis. Ai, que linda. De vez em quando chega, eu falo assim, Rosinha, como você tá chique. Olho pro look dela e falo, ai, que linda. Eu faço isso e vou continuar fazendo. Não tenho problema nenhum. Olha outra chiquetosa ali. Não, tem várias chiquetosas aqui, não vou nem citar mais as outras, mas enfim. Aí, eu citando, eu não estou invejando. Eu só estou achando lindo. É legal. Agora tem gente que quando olha o olho já faz assim, ó, é ambição. Já tá o quê? Deixando o inimigo entrar. E quem vive isso é oração e jejum, minha gente, porque tem famílias que passam por isso. E o Senhor quer uma sincronia dependendo da maneira como nós estamos convivendo com tudo isso. Então, alguém dentro de casa tem que modificar esse ambiente. E aí o texto fala,
É confusão e, ó, males de todo tipo vai acontecer dentro da casa. Na minha casa, não, né? Diga aí na sua casa, diga aí, na minha casa, não. Mas não é só na minha casa, não. É, né, tomar cuidado com essas coisas. Enfim, vamos lá, acabando, encerrando. No versículo 3, diz assim, e quando pedem, né, essa pessoa que vive olhando e querendo, quando ela pede, não recebe, pois os seus motivos são o quê? Está escrito aí, gente? Quando pede, não recebe, por quê? Pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Então, é egoísmo, é egocentrismo, é olhando só para o próprio umbigo, olhando só para a sua centralidade. Não se preocupa com ninguém, que os outros, né, nem estou aí, primeiro eu. E isso não dá sincronia em uma família. Então, a gente pensa assim, o que é essa sincronia? Que eu falando sincronia é a mesma coisa que sintonia. A sintonia dos relacionamentos, o que é? É comunhão, é identificação, harmonia, concordância. Quando eu estou na minha família e tem alguma coisa errada, às vezes sou eu, às vezes é o outro. Mas a gente tem que ter o quê? Essa sintonia, essa sincronia de falar assim, a minha casa precisa de harmonia. A palavra que a gente mais acha melhor para falar, mas tudo, uma palavra tem a ver com a outra. Eu preciso de ter harmonia na minha casa. Diga aí. Diga isso, de repente, alguns aqui pela fé e já profetizando. Diga assim, em minha casa. Vamos falar, todo mundo? Em minha casa haverá sintonia, harmonia. E o que não estiver harmonizado, sintonizado, hoje eu vou tomar providências para isso acontecer, em nome de Jesus. E Ele vai me ajudar. Por que nós estamos falando isso, queridos? Porque nessa tarde, o que Deus colocou no nosso coração é que muita crise, muito problema que a gente tem vivido, nós mesmos estamos fazendo acontecer. É a nossa boca que está abrindo demais, é o nosso desejo egoísta, é a nossa própria vontade. E o Senhor nos manda viver de uma maneira simples. De uma maneira simples. Ah, então não posso, se eu vou comer só pão com manteiga, então não posso comer um queijinho, presuntinho. Não é essa simplicidade que nós estamos falando, é a simplicidade do nosso coração. Caviar eu comi uma única vez quando fui no lugar e me serviram e eu não vi nada demais. Mas, por exemplo, para dizer que é chique, né? Diz que é chique. Você pode ter caviar dentro da sua casa, mas você é simples no seu coração. Pode morar lá numa comunidade aqui do Peri, como pode morar lá em Santana, um por andar. O simples está no coração, na maneira como a gente anda com Deus. Deus tem prazer em nos abençoar, seja em qualquer lugar, no Peri ou em Santana. Mas Ele quer que a gente tenha esse coração simples, é essa simplicidade. Amém, queridos? Amém? Eu quero ouvir vocês falando, hein? E aí, essa sintonia que a gente às vezes percebe que falta, o que eu entendo é assim, ó, eu mais o mundo é sentimento igual. Então, se eu estou andando no mundo, se eu estou olhando muito para o mundo, se eu estou olhando muito para o vizinho, para o outro, eu estou com sentimento igualzinho. Eu e o mundo é a mesma coisa. Porque eu sou egoísta. As pessoas no mundo são egoístas, também sou. Então, está tudo igual. Agora, quando eu começo a andar com Deus, meus sentimentos são transformados. Meus sentimentos precisam ser transformados. E aí, o que eu fico lembrando? Eu lembro... acho que eu não pus o texto, mas também não precisa procurar, não. Deixa aí, a gente só fala. Eu fico lembrando do filho pródigo. O filho pródigo foi para o mundão. Ele tinha uma cabeça boa para as coisas de Deus. Enquanto ele tinha dinheiro, ele gastou, estrupiou. Ele estava pensando em orgia, em bagunça, em festa, em bebedeira. Ele não estava lembrando de Deus, era ele e o mundo. Então, quando a gente está longe de Deus, longe da casa de Deus, o que acontece com a gente, meus irmãos? Nós não vamos andar em sintonia com Deus. E aí a nossa casa vai ser fora da sintonia também. Então, longe da casa do Pai, não podemos ficar. Por que a gente está aqui hoje? A gente enfrentou o frio, enfrentou a chuva e a gente está aqui. Alguns que não conseguiram enfrentar por qualquer motivo que seja, mas está aí, ligou, não, eu não estou lá, mas eu quero assistir, eu quero participar. É o desejo sempre de buscar. Por que a igreja aqui oferece tantas oportunidades de ouvir a palavra de Deus, de estar conectando a igreja agora com todas essas tecnologias que nós temos? Tem palavra toda hora, tem conectados, tem outro programa, tem um programa, tem outro, tem culto, tem reunião, tem um monte de coisa. Por quê? Porque nós precisamos estar
perto da casa do Pai. Eu e Deus, eu vou sintonizar a minha casa. Eu sem Deus, minha casa perde a sintonia, perde a harmonia. Aí alguém pode estar falando, mas só eu sou crente na minha casa, o resto ninguém é crente. E aí? Você com Deus é maioria. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Pode ter uma casa com uma família com 10 pessoas. E aí? Você é o crente lá? Você é maioria. Tem 9 que não concordam comigo. Tem 9 que pegam no meu pé. E aí? Você continua sendo maioria. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero encerrar falando sobre, para a gente ler esse texto e pensar sobre como está acontecendo com cada um de nós. A última meditação nossa agora nessa palavra. Efésios 4, 31 e 32. Diz, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. De todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoa em Cristo. Aí eu pergunto, tudo que está ali, todo mundo está 10, eu sou a primeira a dizer, eu não. Preciso de Deus todo dia. Você precisa de Deus todo dia. Eu não estou 100% nesse texto. Você está? Quem é que está 100%? Todo dia precisamos buscar o Senhor. Por que eu não posso me afastar da casa do Pai? Por que eu não posso me afastar do Pai? Por que minha igreja tem tanta coisa para me conectar com Deus? Porque em vez de ter tanta coisa ruim, todo tipo de mal na minha vida, eu preciso ser bondosa, ter compaixão, meu Pai, perdoar, ai meu Jesus. Como Cristo, como Jesus, como Deus perdoe em Cristo Jesus. Meu Deus. Essa convivência com Deus, o versículo 31, a gente abandonando as coisas e indo para o versículo 32, a nossa sincronia vai orquestrar como vai viver a minha casa, a minha família, sejam eles crentes ou não. É a paz de Deus que vai reinar, é Deus que vai modificar, é Deus que vai tratar, é Deus que vai glorificar o nome dele através da nossa vida. Mas eu preciso, eu primeiro. Se não sou eu, ninguém vai fazer. Temos que pensar assim, então, eu sou casado com o pastor, é ele que se vira, ele que tem que ser o bom e eu vou continuar do mesmo jeito. Não. Eu tenho que correr atrás. Não, o Joel pode ser crente, mas eu tenho que ser mais crente que ele. Vamos lá. Aí ele quer ser crentão e eu vou ser crentona. E quem vai ganhar? Nós dois. Estou falando do meu exemplo. Mas todos nós, se ele busca a Deus, eu estou buscando a Deus também. Ele busca tanto a Deus que eu vou buscar também. Eita. Aí ele me vê buscando mais, aí ele vai buscar também. Entendeu? Estou dando apenas um exemplo. Nós precisamos disso. Para orquestrar, para declarar, para tomar conta e dizer assim, minha casa, não tem ninguém. O diabo tem que passar de longe. Ele passando em volta, ele tem que se arrepiar, já sair correndo. Tem que ser assim, em nome de Jesus. Porque a casa que tem tudo que tem no 31, o diabo fica rodando lá e fazendo, cirandando. Agora a casa no 32, o Senhor reina e domina. E nós fomos formados, queridos, nós somos formados todo o tempo, ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. E nós formamos iguais. E todo o tempo, pode observar. Por que hoje a gente entra em alguns lugares, as pessoas estão, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Já observou que tem gente que nem crente é e fica com essas conversas? Por que isso? Porque a igreja está se alastrando, os cristãos estão se alastrando. Os crentes estão aparecendo, tem muito mais crente do que antigamente. Graças a Deus por isso. É lógico que tem uns meia boca, né? Mas enfim. A palavra está sendo ministrada. Então, as pessoas estão mudando o jeito de falar. Quantas vezes, né? Eu já escutei alguém falar uma palavra, daqui a pouco fala, glória a Deus. Eu falei, meu Jesus, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, meu pai, falei, que mistura. Aí vocês já viram isso? Já viram, né? A gente fala assim, meu pai, que mistureba. Mas por que isso? Porque nós formamos iguais. As pessoas... você está num lugar, num ambiente de trabalho e tem uns caras falando... Fala uma pessoa falando palavrão e os outros tudo falando sem palavrão nenhum. E o outro falando... Daqui a pouco ele vai se sentir mal, ele tira. Ele para. E aí, interessante... Vamos ficar em pé, queridos? Interessante que ontem eu eu vi por acaso, não estava procurando, mas ontem eu vi uma
um vídeo que eu quero comentar. Eu pensei assim, até em pegar e pôr aqui, mas eu sei que não pode, né? Porque na internet aí já dá tchutchu. Mas eu vi ontem, que tem tudo a ver, um exemplo lá. Uma pessoa que estava dentro de um elevador, uma pessoa em pé assim no elevador. Aí alguém entrou aqui, aí aperta aqui, aí foi um pro lado e se agachou e pôs a mão na cabeça. Agachou e pôs a mão na cabeça. Aí a pessoa olhou, fez assim, olhou com a mão na cabeça. Aí entrou o outro, apertou, abaixou do lado e pôs a mão na cabeça. Agachou e pôs a mão na cabeça. O cara olhou, ficou olhando e a câmera filmando. Aí entrou o terceiro, aí pediu pro cara apertar, foi do lado, abaixou e pôs a mão na cabeça. Aí o cara aqui parado assim, vendo os três, foi fazendo assim, ó. Tipo assim, ninguém disse nada, mas ele viu que tinha gente mais do que ele fazendo. Queridos, é engraçado isso. Você chegou a ver, Thalita? É engraçado esse vídeo. Mas para nós aqui, está trazendo aqui o power de Deus para dizer assim, olha, onde a gente andar, a gente não fala palavrão, continue sem falar. Quando você entra na tua igreja, na tua casa, aliás, e você vê que tá aquela confusão, começa a cantar. Gente brigando, aquela coisa, e alguém nervoso, e começa, e o louvor do final de semana, e começa a adorar. Entendem, queridos? É isso. Nós precisamos sintonizar, mudar a sintonia, é bem diferente da nossa casa. Se a sintonia até hoje era de muita dificuldade, o Senhor está dizendo que nós já recebemos a porção. Amém? Já recebemos a porção, já oramos. Agora já estamos abençoados, recebemos a palavra e nós vamos sair daqui sintonizados com o Senhor. Vamos lembrar, hein? O último texto. Põe de novo lá pra gente um pouquinho, Ângela. O versículo 31 primeiro de Efésios. Não vamos andar com isso aqui, ó, com amargura, com raiva, com ira, com palavras ásperas, calúnia e todo tipo de maldade. Quando isso vier sobre nós, porque vem, porque nós somos humanos, vamos direto pro pé do Pai. Papai, por favor, Senhor, me perdoa, me ajuda, quero mudar. E vamos viver no Efésios 4:32. Vamos ser bondosos, vamos nos esforçar para ter compaixão, vamos nos esforçar para perdoar quem pisa no nosso calo e vamos nos esforçar para ser parecido com Cristo, porque o Senhor nos perdoou. Amém, queridos?